Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 24. Esse texto nos coloca diante de uma questão muito séria e complexa: o mal, a realidade do mal. Ao longo da história e até hoje, filósofos, teólogos e diversas religiões tentam explicar o que é o mal e por que ele está tão presente na vida humana. Existem várias opiniões. Os mais pessimistas acham que o mundo é assim mesmo. O ser humano é mau, cruel, violento, nunca vai mudar. A solução é ser mau também, se adaptar. Os mais otimistas consideram que a culpa do mundo ser assim tem a ver com questões políticas, econômicas, ideológicas. O problema não seria o homem, mas a sociedade. Bastaria apenas uma mudança política e econômica que o mundo poderia ser um lugar melhor. Entre as religiões, muitas apresentam a existência do bem e do mal como algo eterno, dois princípios infinitos que existem na natureza, como no filme Star Wars, a força e o lado negro da força. A palavra de Deus, ela vai em uma outra direção. O problema do mal no mundo, segundo a Bíblia, surge da separação da criação com o seu Criador. A quebra da comunhão, do relacionamento, da harmonia entre a criatura e seu Criador é a origem de todo mal. E a Bíblia chama essa quebra de pecado. A palavra inicia mostrando que Deus criou todas as coisas com perfeição. Gênesis afirma que ao final da criação, Deus olhou para a sua obra e constatou: tudo é muito bom. Porque tudo refletia a beleza do Criador. Estava em plena comunhão com Deus. Então, nesse universo belo e perfeito, que refletia a glória de Deus, como o mal passou a existir? O negócio começa entre os anjos, junto com o universo visível, a Terra, os planetas, a natureza. Deus também criou seres espirituais que para nós são invisíveis, mas são reais. A função deles era servir e adorar a Deus. Porém, eles, assim como nós, foram criados com liberdade. E nessa liberdade, alguns não quiseram mais se submeter a Deus como Senhor. O pecado, portanto, começa como uma rebelião entre os anjos. Alguns anjos se rebelaram contra Deus, foram expulsos da presença de Deus e passaram a ser dominados por todo tipo de sentimento que é contrário a Deus. Eles se tornam o que chamamos de demônios, chefiados pelo diabo, e passaram a levar essa rebelião para outras partes da criação. Se instalou dentro da criação uma espécie de poder paralelo, promovendo um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Quando Deus cria o ser humano, o diabo o seduz em tentação para ele aderir à rebelião. Portanto, em primeiro lugar, pecado significa rebelião. Ser pecador é estar em um estado de rebelião contra o Criador. Não querer se submeter à vontade de Deus, às leis de Deus, à palavra de Deus. E o resultado da rebelião é um pouco desse mundo que vivemos. Em segundo lugar, pecado significa corrupção. Na medida que os anjos se rebelaram contra o Senhor e o homem se afastou de Deus, aquilo que era perfeito se corrompeu. O que antes era o reflexo da glória de Deus passa a ser o reflexo do estado pecaminoso do ser humano. Os valores de Deus são substituídos para abrigar a corrupção do ser humano. O ódio, a inveja, a ganância, a desonestidade, o desejo por poder, as imoralidades, a falta de domínio próprio. Quando o relacionamento do homem com Deus se estraga, todos os demais relacionamentos do ser humano também
se estragam. Em terceiro lugar, pecado também quer dizer condenação. Se Deus é o Criador e Rei de todo o universo, o pecado é uma rebelião contra esse Rei bom e legítimo. E assim, o pecado merece a condenação. Se Deus é esse Rei bom, justo e santo, que estabeleceu princípios para que o universo funcione segundo a vontade dele, a corrupção do ser humano o coloca em estado de condenação diante da justiça de Deus. Por isso, pecado significa condenação. E Deus não aceita suborno. Deus não julga pelas aparências. Deus não faz acordo. Segundo a justiça de Deus, a rebelião e a corrupção do ser humano merecem a morte. Assim, diante da perfeita justiça de Deus, o veredito do ser humano é um só. Somos culpados e merecemos a morte. E isso é totalmente justo. Em quarto lugar, pecado é uma força que nos aprisiona. Esse ponto fica claro aqui no texto de Romanos 7, 14 a 24. Nesse texto, Paulo está descrevendo a situação espiritual que ele vivia antes de receber o Evangelho. Dentro dele havia uma luta, um conflito, que ele só veio a entender plenamente depois de ter sido alcançado pela graça de Deus. Aqui ele olha para trás e se dá conta que dentro dele existia um conflito entre o querer o bem e fazer o mal. Aqui percebemos que o pecado é muito mais do que uma ação errada que cometemos, um deslize moral, um erro qualquer. Pecado é uma força que nos domina, nos controla de dentro para fora, um poder que nos escraviza. Quando estamos sob o domínio do pecado, podemos até desejar o bem, fazer algumas coisas boas. Por exemplo, podemos achar a Bíblia um livro inspirador, considerar Jesus um grande exemplo, frequentar a igreja porque é um lugar que nos faz bem. Mas nada disso muda a nossa vida diante de Deus. Nada disso quebra a nossa escravidão. Nada disso produz mudança em nosso interior. Somos escravos e precisamos de libertação. Podemos até ter algum tipo de religiosidade, mas estamos espiritualmente aprisionados. E desde os primeiros seres humanos, toda pessoa que pisou nessa terra, com exceção de Jesus, desde o seu nascimento, está sob os efeitos desses 4 níveis de pecado. Em resumo, então, qual seria o estado espiritual do ser humano diante de Deus hoje? Primeiro, estamos em rebelião contra Deus. Não aceitamos a vontade de Deus. Queremos independência, autonomia, fazer o que nos dá vontade. Não queremos que ninguém mande nós, inclusive Deus. Segundo, estamos espiritualmente corrompidos. Não precisamos procurar o pecado do lado de fora. Ele está dentro da gente. Mesmo que iniciássemos uma nova civilização em um planeta distante, uma outra galáxia, a corrupção estaria lá, porque o ser humano estaria lá. Mesmo nas sociedades mais desenvolvidas do mundo, onde praticamente não existe pobreza, existe pecado. Porque pecado não tem a ver com economia, regime político, escolaridade, nacionalidade, cor da pele. O pecado é democrático. Ele está no DNA que toda a humanidade compartilha desde a queda. Terceiro, estamos condenados pela justiça de Deus. O Deus que é santo e justo tem todo o direito de condenar o ser humano pecador. Se você não entende que merece ser condenado pela justiça santa de Deus, você nunca conseguirá entender o Evangelho. Existe uma justiça pessoal, porque foi um Deus pessoal que criou todas as coisas. Existe justiça, porque Ele é Rei de todo o universo. E diante desse Deus santo
e justo, merecemos a condenação, porque o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Nossas atitudes contrariam a vontade de Deus. Nossa falta de submissão desonra esse que é o único rei soberano entre todos os reis. Você acha que um criminoso deve pagar pelos seus crimes? A impunidade que existe no mundo incomoda você? Pois então saiba que o nosso pecado é um crime de proporção muito maior e não haverá impunidade. E isso deveria te incomodar. Em quarto lugar, estamos escravizados pelo pecado. Se o pecado fosse apenas uma questão de boas maneiras, uma boa criação, uma boa educação, resolveria quase tudo. Se pecado fosse apenas controlar emoções, um bom acompanhamento terapêutico, resolveria a maioria dos problemas. A questão é que o pecado é uma força, um poder, que escraviza o nosso interior, nossa mente, nosso coração. O pecado é como uma infecção que toma conta de nós. Não era para ela estar ali. Ela não pertence ao corpo. Mas a partir do momento que ele entrou em nossa vida, está presente em nosso corpo, em nossa alma, influencia toda a nossa vida. Não basta eu me esforçar para melhorar aqui e acolá. Eu preciso de libertação. Você precisa de libertação e sabe disso. Infelizmente, enquanto não entendemos isso, a cada dia vamos nos enchendo de culpa e frustração porque tentamos sucessivas vezes ser uma pessoa melhor e não conseguimos. Somos sempre derrotados por nós mesmos. E se o pecado é um problema entre o ser humano e Deus, a única forma de resolvê-lo é resolvendo o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma, qualquer tentativa de querer se aproximar de Deus sem solucionar o problema do pecado é uma tentativa inútil. A má notícia é que isso está além da nossa capacidade. Estamos espiritualmente presos e sozinhos, não conseguimos sair dessa escravidão. A boa notícia é que Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. E o nome disso é graça. Essa graça está revelada no Evangelho e nos é apresentada em cada página da Bíblia. Esse Evangelho mostra que Deus amou a sua criação, e mesmo ela entrando em rebelião contra ele, Deus não a destruiu. Deus não desistiu do ser humano. Deus não joga fora o que ele ama. E Deus não ama apenas o que é perfeito e sem defeito. O Evangelho não funciona em um regime de meritocracia. O Evangelho acontece com base no amor e na graça de Deus. Deus te ama, Ele te amou e Ele vai te amar. Não existe evangelho onde o ser humano é desprezado, seja ele quem for. E porque ele te amou, ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus. O amor de Deus é um amor de atitudes, porque Deus ama a sua criação. Ele tomou a iniciativa de fazer alguma coisa por ela. A solução para o nosso pecado nasceu no amor de Deus por nós. Por conta do amor de Deus, Jesus foi levado à cruz. A solução de Deus para o nosso pecado é revelada na cruz. Jesus morreu na cruz, porque Deus colocou sobre ele a condenação pelos nossos pecados. Se pecado significa condenação, a cruz significa perdão de pecados e justificação. Perdão quer dizer que Deus não vai mais trazer sobre você a condenação que você merece. Você merecia a morte. Jesus morreu por você. Justificação significa que Deus torna o pecador justo e assim ele retira a barreira que nos impedia de se relacionar com ele. A justificação cria as condições para que novamente possamos ter um relacionamento com Deus. Agora, essa justificação só acontece na sua vida quando você coloca a sua fé e confiança em Jesus. Nesse momento, acontece uma transferência espiritual. Os efeitos do que Jesus realizou na cruz e na sua ressurreição são colocados sobre a sua vida. E então, quando confiamos na justiça de Cristo, Deus te aceita como filho.
E quando ele olha para você, ele não vê mais os seus pecados, ele vê o sangue de Jesus sobre sua vida. Aí a palavra de Deus afirma para você agora: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguém pode te acusar, alguém pode te condenar. Não, porque Jesus Cristo te justifica diante de Deus. Não há acusação, não há condenação, não há maldição sobre a sua vida, desde que o seu coração, a sua confiança estejam em Jesus. Isso nos faz refletir sobre o seguinte: como você está hoje diante de Deus, condenado ou justificado? Você se considera justificado? Você sente a paz de Deus? Ou a culpa ainda toma conta do seu coração? Mas o poder da cruz não é só para nos justificar. Além de nos justificar, a fé em Cristo faz com que os efeitos do sangue derramado por Jesus na cruz purifiquem você de todo pecado. Tudo aquilo que o pecado corrompeu é renovado pelo sangue de Jesus. É assim que Deus te olha. Isso leva ao seguinte questionamento: como você se considera diante de Deus? Sujo, impuro diante dele, ou limpo e purificado pelo Senhor? E não para por aí. Pela fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Somos livres para Deus. Quer dizer, continuamos pecadores, suscetíveis ao pecado, expostos às tentações, mas o pecado não mais tem domínio sobre nós. Somos capacitados pelo Espírito para perceber o pecado e enfrentá-lo. Você se sente escravo do pecado ou livre para servir a Deus? Existe alguma coisa dominando sua vida espiritual da qual você não consegue se libertar? Mas também não para por aí. Quando cremos em Jesus e pela presença do Espírito Santo, Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Não estamos mais em rebelião. Ser cristão é se submeter voluntariamente e alegremente ao Senhor. Não é uma submissão por obrigação ou constrangimento. É a submissão de um filho arrependido que encontra o perdão e amor do Pai. Ao invés de Deus te dar uma coça ou expulsar o filho de casa, o Pai faz uma festa para o filho que volta. Você tem vivido a vida de um filho obediente? A alegria de ter Jesus como Senhor da sua vida? Ou tem vivido em rebelião, fazendo o que quer, quando quer, do jeito que quer? Quem ou o que tem governado a sua vida? O Evangelho, hoje, propõe uma mudança na sua vida. Muito mais do que uma mudança estética do seu exterior. Uma mudança de coração e de vida. Reflita sobre isso. Ore sobre isso. Procure pessoas de Deus para conversar sobre isso. Deus te abençoe. Amém.